Olá! Começa agora mais um programa Liderança e Propósito, aqui na TV Cultura Litoral, com muita honra. E hoje eu recebo um convidado muito especial, um convidado que ficou me devendo uma entrevista quando eu passei por aqui pelo Conecta, e é um dos grandes responsáveis pela minha volta aqui para a TV Cultura Litoral. Tenho muito prazer de estar recebendo hoje aqui o Beto Zaidan, CEO do Grupo Costa Norte. Muito me honra com a presença dele aqui. Muito me honra com o convite de voltar a apresentar o programa aqui na TV Cultura, que foi a casa que abriu as portas para eu pisar nesse segmento como apresentador de TV, né, de executivo para apresentador. Então é uma mudança. Eu dependi muito da ajuda deles aqui no início para entender o formato, né, que é diferente de um podcast. As pessoas me perguntam muito, por que não um podcast no ambiente online? E eu falo muito, Beto, que é o seguinte, nada traz a credibilidade que um veículo de imprensa consolidado traz. Então, se eu estou sendo recebido aqui, é porque o veículo entende que eu tenho credibilidade para estar aqui. Esse é o primeiro ponto. E aí, quando você escolhe um veículo do calibre da marca da TV Cultura, muito mais, né? Porque quem está nos assistindo em casa, a audiência que me acompanha, que está aí na minha faixa de idade, vamos chamar de geração X, todo mundo foi em algum momento educado pela TV Cultura. Então é uma marca que tem uma representatividade gigantesca na formação, né, dessa nossa geração. Então me sinto muito honrado de estar aqui, mais honrado de estar te recebendo aqui hoje para a gente bater esse papo. É isso, eu que agradeço o convite, Rogério. Uma honra estar aqui no Liderança e Propósito. É o que você falou muito bem, Rogério. A TV, ela transfere credibilidade não pelo simples fato de ser TV, mas pela marca que a gente representa. A marca TV Cultura, ela foi construída com muito suor, com muito tempo, são mais de 5 décadas de existência. Sim. E para você fazer parte de uma rede como a Rede Cultura, a gente passa por uma série de validações. E é uma validação permanente, uma avaliação permanente da nossa grade, dos programas que vão entrar. Muita gente tenta entrar, não consegue, porque a gente passa, além do nosso crivo, como afiliada, já seguindo diversos critérios da rede, os novos programas também passam pelo crivo da rede. O que é uma amostra de seriedade não só da marca, como também do que o programa representa para a marca. Então, essa sinergia entrega para o telespectador, para quem está recebendo a mensagem, sim, uma mensagem incrível e factível ali de assistir. De credibilidade, né? E eu acho que isso, Beto, até agora, se não me engano, agora no ano de 2026, 2027, que vai ter o advento da TV 3.0, né, que vai ser a TV que vai segmentar a publicidade por praça e tudo mais, que vai trazer um pouco para a TV aberta o que a gente tem na internet, ou seja, vai potencializar muito novamente o comercial das TVs. Mas nesse mundo onde todo mundo fala o que quer nas redes sociais e todo mundo tem voz, e sem nenhum demérito aos grandes podcasts que existem pelo Brasil com audiências espetaculares e que fazem um bom trabalho, a internet abriu espaço para todo mundo falar o que pensa e o que quer, sem filtro, né? Muitas vezes criar o advento das fake news que explodiu. Então hoje, quando acontece alguma coisa muito grave, por exemplo, vocês devem estar em casa acompanhando Neymar fora da Copa. Todo dia sai uma notícia desse tipo. Aí você vai, é um clickbait, alguma coisa para levar audiência para um canal, coisa do tipo. Você não vai ver uma notícia dessa num veículo sério. Então, quando você é impactado na internet por uma notícia dessa, você clica, aí você vai buscar fontes confiáveis, né? Seja a TV aberta, ou seja, os jornais de grande circulação. Então, eu entendo, sim, reforçando o que eu falei, que a minha escolha por estar numa TV é para ter essa credibilidade que eu não tenho certeza que ela só vai aumentar nos próximos anos. Sim, né? Você percebe hoje, quando a gente estuda o que a gente vai fazer, quando a gente coloca um programa novo na grade, ou quando a gente faz algum movimento digital, seja nas redes sociais, seja em portal, a gente percebe que existe uma mudança de hábito de consumo de informação. Isso a gente pode ser conferido, por exemplo, no Instagram ou no Facebook. As pessoas estão fugindo de conteúdos muito curtos e impactantes. Existe um hábito muito forte que reforça até o TikTok do consumo de vídeos longos.
que são conteúdos mais profundos, análises mais elaboradas, que entregam ali para quem está assistindo um ponto de vista, às vezes, divergente do próprio vídeo, para que a pessoa forme a sua convicção. E esse, no fim, é o papel do jornalismo sério, de um programa sério. Você, muito antes de tomar um partido, você fornece vários prismas daquela informação, daquele acontecimento, para que o receptor da mensagem forme a sua convicção. A sua própria opinião. Então, é um movimento de mercado isso, de hábito de consumo. As pessoas estão buscando conteúdos mais nutritivos. E a TV sempre teve aqui, né? Sim. A gente sempre teve, nós, os demais veículos, sempre estivemos produzindo um conteúdo confiável, por assim dizer. E por isso que eu entendo a comunicação como um todo, o pessoal fala, né? Tem aquele velho hábito, a rádio vai morrer, Nada. a TV vai morrer. Só se incrementa. Né? Eu acho que é um momento muito bacana de volta desses veículos. Não a volta pela radiodifusão, Sim. pelo cara assistir no canal aberto, pelo cara sintonizar na rádio, mas pelo cara se interessar pelo conteúdo que é gerado ali. Que é gerado na TV. Porque o conteúdo ele vem com uma chancela. Sim. E quando a gente tem a chancela da TV Cultura, da Band, do SBT, da Globo, significa que tem muita gente por trás trabalhando para produzir aquilo. Sim. E a gente não vai colocar muita gente trabalhando para produzir qualquer coisa, ou Sim. algo danoso, né, maldoso. Sim. Ou então, desalinhado com a cultura da empresa, né, sim. com os valores da empresa. Sim, sim. Então, eu acho que a gente está vivendo o início de um momento muito bom, com o advento de novas tecnologias também, como a TV 3.0, que vai permitir as pessoas assistirem muitos dos programas sob demanda. Sob demanda, né? Muito legal. Agora, indo para o tema do nosso programa, né, que é falar de liderança e liderança com propósito, eu queria extrair um pouco mais de você, né, o trabalho que você vem fazendo à frente do Grupo Costa Norte como um todo, mas especialmente nesse caso da TV Cultura. Eu queria que você contasse um pouco a história, né, para o nosso espectador, né, como é que você veio parar aqui. Né? Eu, particularmente, sei boa parte da história, mas queria que você contasse mais uma vez para o público que assiste o Liderança e Propósito. Rogério, o Grupo Costa Norte nasceu como uma empresa familiar há muito tempo atrás, lá em 1989. Era um jornal impresso que tinha um propósito muito claro: ajudar Bertioga no processo de emancipação. Bertioga era um distrito de Santos, e como não existia comunicação, né, não existia rádio, não existia nada que desse para se comunicar em massa no então distrito de Bertioga, foi criado o jornal para fazer com que as pequenas comunidades caiçaras entendessem o que era aquele referendo pela emancipação, por que aquilo seria bom. Então, a empresa nasceu disso, Bertioga se emancipou. Em 1996, a então TV Costa Norte entrou no ar, e de lá para cá a gente veio sempre acompanhando o desenvolvimento da comunicação e eu sempre trabalhei. Sim, eu sempre trabalhei. Eu falo com muito orgulho, eu sou um caiçara nato. Eu nasci, todo dia cedinho, com 7, 8 anos de idade, não era irresponsabilidade dos meus pais. Não, a nossa geração era normal. Eu atravessava a Catraia, ia ali pro outro lado no Guarujá, cruzava o canal de Bertioga, pegava o circular para estudar lá na Pitangueiras, no Colégio Dom Domênico, porque não existia vaga de escola à época. Então, naquele tempo em que eu fazia aquilo, o tempo vago, eu trabalhava, ficava lá no escritório e conheci muito do que era a empresa. Quando adquiri conhecimento, fui implementando novas coisas, e quando chegou a pandemia, nós já estávamos consolidados ali com um grande trabalho digital no nosso portal, e um pouco antes da pandemia... Ainda era impresso. Ainda existia o impresso, que era o Jornal Costa Norte. Um pouco antes da pandemia, eu já tinha dado início ao processo de afiliação da TV Costa Norte à Rede Cultura. Rede Cultura. Um pouquinho antes. Sempre dividindo ali a liderança da empresa com o Zaidan, com a Dinalva, com o Cadu, que é o meu irmão mais novo, com o Ronaldo, que é o meu irmão mais velho. E
preparando o ambiente digital, que ainda não era o nosso carro-chefe, Sim. porque concorria em muito do nosso planejamento estratégico com o impresso ainda. Só que a gente já tinha um plano digital muito bem formatado. Concluímos a afiliação, abrimos a operação da TV em Santos, já sob a bandeira da TV Cultura, então já como TV Cultura Litoral, veio a pandemia. Veio a pandemia. Aí veio a pandemia. Na pandemia, um dos fatores que salvou a empresa do ponto de vista econômico foram decisões que nós tomamos assim, foram doloridas à época, já deveriam ter sido tomadas antes. Que era a descontinuidade dos veículos impressos. Do impresso. Eles já eram pesados antes da pandemia. A pandemia acelerou esse processo, né? Acelerou esse processo e a gente colocou muita energia no digital e na TV. Então a gente conseguiu, através do digital e parcerias com a Google, à época, que ajudou, financiou boa parte das implementações que nós deveríamos fazer no portal, e posteriormente com a UOL. O portal hoje tem parcerias muito sólidas com a UOL e com a Google. Isso foi um trampolim para a geração de uma receita nova que não existia para a gente. Foi uma receita que permitiu a gente fazer implementações não só de mão de obra qualificada, como também de tecnologias e infraestrutura necessárias para que a gente pudesse avançar, tanto com a TV quanto com o digital. Nessa mudança de pandemia ali, que eu vim parar no meu papel de CEO. Certo. Até pelo belo trabalho que você comandou à frente da digitalização do portal, né? Eu me lembro que você me contou isso, que foi provavelmente a grande virada de chave do grupo, né? Foi. De cortar o custo, que muitas empresas ainda vivem esse dilema de as que vivem com um jornal impresso ainda em suspender ou não, por uma questão cultural, que a gente sabe que é uma mudança de paradigma. Se tiver a coragem de fazer essa mudança, você, especialmente liderando esse projeto, e com certeza, e aí que eu gosto muito de falar do copo cheio e do copo meio vazio, eu sempre costumo ver o copo meio cheio. Como a pandemia, ela se traduziu em muitos casos em oportunidade, né, Beto? Sim. E para vocês, talvez não tivesse sido a pandemia, né? Vocês estavam lá no impresso ainda, né? Talvez. Não é? Eu acho que a gente que foi forjado, Rogério, você foi forjado, você não teve uma vida fácil também. Sim, você teve claro que correr que para construir. Sim. Eu também, eu era um caiçara. E eu nunca tive medo de aprender, de estudar. Sempre tive humildade de falar, não sei, mas vou procurar saber, vou me inteirar. Eu acho que pra gente, sempre a dificuldade vai gerar uma oportunidade. A gente que lidera processo, lidera a gente, né? A gente tem que ter sempre a responsabilidade de pensar que a nossa energia, o nosso sucesso ou o nosso fracasso vai ter reflexo sobre muita gente. Então, isso é um combustível que sempre me moveu muito, assim. Saber que o que eu tô fazendo, impacta, pro bem ou pro mal, vai impactar a vida de um monte de pai de família. Então, isso, alguns encaram como fardo, eu encaro como missão. Missão. É o papel do empreendedor, né? E para você que está nos assistindo em casa, né? O programa ele não se chama Liderança e Propósito a troco de nada. Eu acredito muito no papel das grandes lideranças para transformar o mundo, porque as lideranças não estão só nas empresas privadas, elas estão na gestão pública, elas estão nas gestões espirituais, nas ONGs, em todos os lugares. E todo lugar precisa de bons líderes que deixem um legado, que pensem na sociedade como um todo e que tenham essa visão de propósito. Então, aproveitando que a gente falou de propósito, a gente vai para um break comercial, tá? Vamos dar uma paradinha. Fica aí nos assistindo, acompanha que a próxima etapa do programa, o próximo bloco, vem perguntas mais diretas para quem é o Beto como líder. Eu aguardo você. Rapidinho. Voltamos com o programa Liderança e Propósito. Hoje recebendo aqui com muita honra o CEO do Grupo Costa Norte, que faz parte, que engloba todo o projeto da TV Cultura Litoral, fazendo um belíssimo trabalho à frente desse projeto de criar uma TV que abranja todo o litoral do estado de São Paulo. Eu sei que eles têm projetos bem ambiciosos para o crescimento da TV Litoral, da TV Cultura Litoral, para outras regiões, né, Beto? Então, assim, é um prazer tê-lo aqui.
né? E agora, nessa parte do bloco do programa, eu faço perguntas mais com relação a entender como é que é o Beto como líder, né? Eu conheço um pouco já do padrão do Beto, é um padrão que eu vejo muita similaridade na maneira como eu gosto de liderar, né? Essa maneira responsável em lidar com as famílias, né? E de comandar o crescimento do negócio envolvendo as pessoas. Então, eu queria primeiro te perguntar o seguinte: você se tornou o CEO do Grupo Costa Norte nesse período de transição, onde houve a mudança do portal da parte impressa para digital, que eu sei do trabalho belíssimo que você fez, com uns braços direito e esquerdo muito bons, que eu conheço também, Felipe, né? Sim, eu Cadu, liderei um processo. Você liderou um projeto. Muita gente boa. Muita gente boa. Sim. Então, assim, nesse processo de se tornar CEO, me explica um pouco como é que foi a mudança para você, né? Eu sei que a responsabilidade já estava lá, mas teve inspiração, teve formação, teve lidar com o dia a dia. Como é que foi esse processo? Cara, Rogério, foi muito responder, no começo foi muito responder às necessidades postas ali sobre a mesa. Então, às vezes uma ausência de decisão que precisava ser tomada, eu comecei a tomar algumas decisões embasadas, sempre justificando, porque além de ser o dirigente geral do negócio, eu também sou sócio de um negócio que tem outros sócios. Eu não estou cuidando só do que é meu, estou cuidando do que é dos outros também. Então, sempre compartilhei o meu ponto de vista, sempre pedi aconselhamento para o Zaidan, para a Dinalva, que tem uma experiência muito grande, que me ajudaram em muito a ver os pontos cegos que eu não enxergava ali. Então, muito foi de responder as demandas, né? E depois da gente começar a planejar os passos que nós tínhamos que dar, para parar de apagar incêndio, parar de responder só à pressão e começar a propor demanda, né? Começar a propor demanda positiva de crescimento. Então, assim, a gente fala CEO, é bonitinho, né? CEO, CFO. Na verdade, eu sou o diretor geral de um negócio que tem outros diretores e que escolhemos uma nomenclatura padrão de mercado. Mas foi assim. Quando eu cheguei, às vezes você não encontra caminho, né? Acho que boa parte dos empreendedores, de quem dirige um negócio, vai se identificar com o que eu estou falando. Às vezes tem problemas que a gente olha e fala, nunca tive que lidar com isso, nunca tive que solucionar um problema desse, né? Aí entra o estudo. Você estudar, você conversar, você se aconselhar, às vezes, com quem já passou por isso. E boa parte da minha formação, boa parte da minha formação foi assim, conversando com um, conversando com outro. Estudei, fiz alguns cursos do G4, Gestão e Liderança, que são pessoas que eu gosto, conheço pessoalmente, os líderes de lá. Soares, pessoal lá. Conheço bem o Bruno Nardon, ele é triatleta também. E isso me ajudou bastante a incluir um pouco de método, para que eu tomasse as decisões de forma mais acertada e também, junto com os outros diretores, implantar métodos e uma cultura organizacional que nos permitisse escalar o nosso negócio. Porque o negócio que você começa não é o mesmo que você vai ter daqui a um tempo. Porque você não vai mais conseguir falar com todo mundo. Quando a gente começou um negócio novo, entre aspas, na pandemia, nós tínhamos 35 colaboradores. Dá tempo de você falar com todo mundo, você vê todo mundo, você conversa. Hoje nós temos 270 colaboradores. Nossa, é uma mudança distribuídos em 18 centros de custos diferentes. Então, eu não consigo ver todos os colaboradores, falar com todos os colaboradores. E para que você consiga fazer a gestão disso tudo, você tem que ter método. E um método que te permita construir uma cadeia hierárquica. Não disseminar essa cultura, né, também, né? Não só para a ordem, mas que as pessoas da base da operação, que são tão importantes quanto os gerentes, quanto os diretores, entendam qual que é a matriz decisória, qual que é o objetivo da empresa, com base em que valores a gente vai definir o que nós toleramos e não toleramos. E para que as mensagens e os comandos da estratégia que a gente traçou chegue até a operação. Até a ponta, né?
Então isso teve muita mão na massa do Cadu, muita mão na massa do Felipe, que é diretor, muita mão na massa do Júnior, que é diretor também, para a gente conseguir construir a empresa que a gente tem hoje. Não, perfeito. Eu conheço esse timaço todo, é um time de altíssimo nível, muito já vestido com a cultura do Grupo Costa Norte, né? O pessoal que está com você há muito tempo, e essa cultura ela é fundamental para ser disseminada. Eu já aproveito falando de cultura e emendo numa pergunta que é uma curiosidade. Quando você foi buscar como filiada à TV Cultura para a região, você entendia que era uma oportunidade, mas além de uma oportunidade, tinha a ver também esse alinhamento de valores do grupo com o que a TV Cultura representa? Sim, sem sombra de dúvidas. Além da oportunidade, se fosse uma outra rede, porque nós tínhamos outras redes disponíveis para nos afiliarmos. Nós nos afiliamos à Cultura porque a gente compartilha os mesmos valores. Exatamente os mesmos valores. A TV Cultura, ela é uma rede segura para a família. Sim. Para a família. Sim. Então, nós nos orgulhamos de poder deixar o seu filho vendo a TV Cultura e você sabe que ele não vai ver nenhum absurdo ali que vai marcar a criança. Sim. E depois a gente tem um orgulho muito grande de ter uma responsabilidade com relação ao conteúdo jornalístico e, às vezes, opinativo do que a gente tem no ar. Então, temos um Roda Viva que forma a opinião há muito tempo. Muito respeito. Eu acho que é o programa jornalista de maior credibilidade do jornalismo brasileiro. Sim, temos indiscutivelmente o Jornal da Cultura, e aí espelhando para a nossa programação regional, o Jornal Litoral, o Opinião Litoral. Então, a gente tem muito critério por compartilhar dos mesmos valores que a gente foi para a Rede Cultura. Muito bem. Eu tinha certeza disso, mas era algo que eu nunca tinha ouvido de você, né? Se tinha sido só uma oportunidade, mas eu tinha certeza que tinha essa questão do alinhamento, porque te conhecendo e conhecendo a família Zaidão, sabia que tinha esse alinhamento. Eu queria fazer um gancho com outra coisa, né, que eu te acompanho nas redes sociais, e desde que eu te conheci, você mergulhou de cabeça no esporte. Eu sei que seus irmãos também, mas assim, você especialmente no triatlon e tudo mais. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que eu quero trazer aqui, que é a Denise Mello. A Denise foi CMO de uma grande indústria farmacêutica que patrocinou as Olimpíadas, as últimas Olimpíadas, patrocinou o COB. Ela competiu em várias modalidades pelo Esporte Clube Pinheiros. Ela foi uma marqueteira de mão cheia. E ela hoje é diretora de marketing do Pinheiros. Legal. E ela montou uma organização que utiliza o esporte como ferramenta de gestão, porque ela acredita 100% nisso. Queria que você falasse um pouquinho do que você usa da tua prática esportiva para o comando dos negócios. Rogério, eu sou um triatleta debutante ainda, me considero um triatleta debutante. Eu retomei, né, as rédeas da minha saúde quando eu completei 40 anos. Eu tomei um choque muito grande, assim, porque eu vim da pandemia trabalhando muito forte, sem olhar para mim mesmo, né, para o meu autocuidado, e a minha esposa já tinha me alertado um monte de vezes: Beto, você tá bebendo muito, você tá gordo, e não pelo aspecto físico, ela nunca falou pelo aspecto físico, falou pela saúde. Preocupação com a saúde. Nunca tinha feito um exame nem nada, e eu tomei um susto. Eu tava com 40 anos, com meu colesterol a 380, pré-diabético. Olhei para a cara dos meus filhos, tenho 3 filhos para criar, uma esposa maravilhosa e um negócio para tocar. Eu entrei no esporte como um socorro de autocuidado. E ali eu me encontrei. Me encontrei. Né? Por quê, Rogério? Porque eu sempre fui um cara muito disciplinado para executar um plano. Se a gente montar um plano aqui, eu vou ser extremamente disciplinado para executar esse plano. Só que eu nunca fui disciplinado comigo. Com a sua saúde. Com a minha saúde. E eu percebi que quanto melhor eu estiver, mais bem eu vou fazer para minha família e para o meu negócio. E quando eu percebi essa lógica, cara, isso foi me dando um gás, porque é um sistema que se retroalimenta. Quando você não bebe, é um excelente exemplo que você dá para os seus filhos. Porque beber na frente deles é um péssimo exemplo. Você falar que não bebe, às vezes num churrasco, os seus filhos podem não verbalizar, mas eles ficam orgulhosos de você. Porque ele vê que mesmo num contexto social... Que você é pressionado para beber, né? Você mantém firme a sua crença, porque é uma crença neles.
Vai além da gente, é Sim. uma crença neles. Então, você se alimentar melhor, sabe? Ter esses hábitos, praticar um esporte, é um ciclo virtuoso. É um ciclo virtuoso. E para mim o triatlon acabou me ensinando muita coisa, assim. Eu sempre executei os planos, sempre conduzi o negócio. Pô, estamos aqui hoje. Com disciplina. Tenho um maior orgulho de Sem falar dúvida. do meu time, Sim. dos nossos negócios. Mas muitas vezes eu falava, meu Deus, o que é isso? Que carga é essa? Sabe quando você passa pelo Vale das Sombras? Sim, assim? sei Todo muito bem. planejamento, todo negócio tem o Vale das Sombras. Sim. Você está, às vezes, em cima de um pico, você vai chegar naquele outro pico, mas você tem que atravessar o vale. Quando você está atravessando o vale, te desestimula, muita gente desiste. E o esporte me deu determinação. Para atravessar o vale, né? Para atravessar o vale. Porque o esporte de endurance, o triatlon, a gente fala, por exemplo, quando você vai fazer um Ironman, um 70.3, são ali cerca de 6 horas que você vai submeter o seu corpo a um estresse extremo. Com 2 horas de prova, já não existe mais você. Sim. Eu digo a gente que não é atleta É profissional. só a mente, né, que sobra. Não tem mais o físico. Não tem mais o físico. Mas aí você tem que arrumar uma caixa dentro da sua cabeça e do seu coração que vai falar para você, você veio até aqui, sua família está te assistindo, você vai desistir? Porque já está doendo o corpo inteiro, até a bola do olho dói. Sim. Você fala, e aquilo, e o fato de você não desistir, de você conseguir lidar com a dor, lidar com a pressão, lidar com a frustração, às vezes, de você ter algo que saiu fora do planejado na prova, mas você continuar até cruzar a linha, isso forja você de uma maneira muito difícil de explicar. Sim. Porque o processo inteiro te forja. Não é só a prova. Ninguém Sim. acorda amanhã e fala, vou fazer um Ironman. Não faz. Não, sem Não dúvida. faz. Você passa por um processo de treinamento para você adaptar o seu corpo. E esse processo é como se fosse te colocar no fogo, tirar do fogo, te martelar, põe no fogo de novo. Você fica ali 6 meses nisso. É como você falou, é uma forja mesmo, né? E eu não tenho dúvida de como essa disciplina, esse processo de passar pelo Vale das Sombras, como você falou, sabendo que existe um horizonte lá, um prêmio a ser conquistado, que tem um monte de gente que depende de você, que está ali para te aplaudir, que está ali para te estimular. É evidente a analogia com o mundo empresarial. Meu querido, para finalizar, nosso tempo está se esgotando, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa. Assim, quando eu falo muito de propósito, assim, eu sempre termino esse programa com uma pergunta básica. O que te faz acordar todos os dias animado para executar o teu trabalho? Minha família. Tua família. Minha esposa, meus 3 filhos, os meus irmãos, os meus pais e todo mundo que trabalha comigo. Sim. As pessoas falam às vezes, você se preocupa, me preocupo com a recepcionista, me preocupo com o jornalista, me preocupo com todo mundo. Porque muito embora eles estejam nesse recorte de tempo da vida deles, já trabalharam em outros lugares, estão aqui agora e podem trabalhar em outro lugar no futuro, agora é minha responsabilidade. É uma extensão da família, né? É a família genética e a família corporativa. Agora é minha responsabilidade. Então eu acordo todo dia pensando, hoje, todo dia, hoje eu vou fazer a diferença. Todo dia, de pouquinho em pouquinho, eu sei que a gente vai chegar lá. É isso aí. Meu amigo, muito obrigado. Prazer ter você aqui, uma honra mais uma vez. E você que está em casa, fique atento ao próximo programa Liderança e Propósito, toda quarta-feira aqui na TV Cultura Litoral, às 11h30 da noite, tá? Sempre com um convidado, com tanta experiência assim como o Beto, com tanta história de vida para contar, para trazer ensinamentos para você que quer empreender, para você que quer começar um novo negócio, para você que está liderando uma empresa como funcionário. E o objetivo desse programa é inspirar quem está em casa com bons exemplos, com bons líderes regionais que a gente tem aqui na nossa região da Baixada Santista. Então, muito obrigado pela tua audiência. Eu te espero no próximo programa Liderança e Propósito. Até lá!